Eu sou a pastora Eliana, esposa do pastor Genival. Sou casada com ele desde o ano de 98. Temos 26 anos de casada. Casei dia 15 de agosto de 98. Eu conheci ele na igreja Deus e Amor. O dia que eu fui pregar e eu vi ele na porta fazendo serviço de obreiro. E nesse dia foi onde eu comecei a me interessar por ele. Só que ele já tinha me visto antes, numa festividade no Gaivota, na igreja também Deus Amor. Ele me conheceu nessa festividade, ele não comentou nada pra mim, ele comentou com um amigo dele que meio que tinha interessado por mim. Só que tanto ele quanto eu, a gente sumiu. Aí ele começou a namorar com outra pessoa, depois de um tempo ele terminou, e aí foi onde eu vi ele na igreja Deus Amor, da Rubens de Oliveira, e foi onde começou. Uma amiga falou pra ele, marcou um lugar pra gente conversar e foi onde a gente começamos a namorar. No processo que a gente começou ao término da oração, o Senhor confirmou pra ele que eu seria a esposa dele hoje, né? A revelação foi que ele tinha 2 diamantes e quando ele colocava numa mão ficava um, e depois ele pegava de novo, encostava a mão na outra e se transformava em 2. E aí ele discerniu que era eu por conta que depois que casa é uma carne só. Então quando o diamante virava um, ele entendeu que seria eu por conta dessa visão. Passado uma semana ele veio e conversou com meus pais para começar o namoro. E aí a gente começou, namoramos 6 meses e 10 dias, parece. Eu fui 6 meses e 18 dias, uma coisa assim. E aí a gente já noivamos aqui no dia do noivado. Eu não me lembro quanto tempo a gente ficamos noivos, mas não demorou muito. Aí a gente marcou a data para casar, que foi dia 15 de agosto. Só não casamos com 6 meses porque o documento dele, eu tinha que pedir o documento dele lá da Bahia para vir para cá. Então demorou mais, acho que foi 16 dias. Aí nós casamos com 6 meses e 16 dias. O dia do casamento foi eu no carro, a igreja lotada, e o pastor cismou de não querer tocar marcha nupcial, que disse que tinha que cantar um hino, lá vem a noiva de branco. E eu já tinha todo o roteiro, eu já tinha contratado a pessoa para tocar e tudo, o rapaz teve que desligar todos os instrumentos. Fiquei mais ou menos uns 20 minutos lá no carro. Aí depois do nada ele decidiu, pode tocar. Aí até que o rapaz ligou e foi colocar, tocou a música, mas não era a que eu tinha escolhido. Só que quando foi a entrada da igreja, a igreja toda ficou de pé e o Senhor começou a usar a igreja inteira em línguas estranhas. E aí a marcha nupcial foi em línguas estranhas. O rapaz tocou, mas não é o que eu tinha escolhido. Mas, porém, eu entrei ao som de línguas estranhas. Meu pai, no dia que eu fui entrar na igreja, que ele falou que não ia entrar comigo, ele quebrou a perna. Aí ficou andando de muleta, e aí realmente ele não pôde entrar. Aí ele ficou na cadeira na frente, porém chorando, porque ele não conseguiu entrar comigo. Foi 1 ano, 2 anos depois, eu engravidei do Mike. Só que antes do Mike eu já tinha engravidado e eu perdi um bebê porque o Genival, o Senhor levou ele para uma missão lá no Mato Grosso. Eu não pude ir e ele ficou lá 2 meses e aí eu perdi o neném que eu esperei. Com 2 meses que ele estava fazendo a missão lá, ele voltou e aí a gente continuamos aqui. Aí passou 2 anos, eu engravidei do Mike. É uma gravidez normal, só que no nascimento do Mike eu tive eclâmpsia. Aí quase que eu morri. Tinha promessa de me livrar da cirurgia. E continuamos, 5 anos depois eu tive a Moni, desde a Moni. A Moni nasceu de 7 meses. E passamos um processo
Mas antes da gravidez da Moni, quando tínhamos 7 anos de casado, o Genival saiu da presença do Senhor. Casamos na igreja, tudo bonitinho. E quando 7 anos de casado, ele saiu. Ele ficou um tempo fora e foi o processo de orar por ele para que o Senhor libertasse ele. Que ele entrou, ficou alcoólatra, ele bebia muito e ficou alcoólatra. Aí depois dessa época dele beber, ele voltou para a igreja, né? E ficou firme mais um tempo, uma temporada boa, firme. Depois, quando os meninos já estavam grandes, a Monique, que já estava grande, não lembro a idade, aí ele tornou sair. E foi aonde ele entrou na vida mesmo de bebedeira, que ficou alcoólatra. E aí foi aonde eu comecei a luta por ele, que essa aí foi terrível. Na época que meu pai se desviou, na segunda vez, foi a vez que eu lembro, eu lembro de uma oração que eu fiz, que foi uma das orações mais sinceras que eu tive, que eu vi o meu pai bêbado em cima da mesa e ele falou pra minha mãe que não queria saber de nada sobre o Evangelho. E aquilo me doeu muito, eu era criança, só que doeu muito no meu coração. E aí eu fui orar e eu falei, Senhor, eu quero que meu pai volte para sua presença, eu quero que meu pai volte para o Evangelho, que ele não fale mais esse tipo de coisa. Eu orando por ele, via muita coisa, o Senhor me mostrava aonde ele entrava no bar para beber e eu orava em casa para que o Senhor não deixasse ele beber. Aí ele passava nos bar, pedia a bebida, pagava e não conseguia beber, por conta que eu estava orando. E o Senhor deu vários livramentos para ele, livramento de batida de carro, porque ele ia trabalhar de moto longe e ele subia na moto bêbado e ia lá para Cotia. E nesse processo eu ficava orando por ele saía para trabalhar e eu ia orar. E o Senhor deu vários livramentos para ele através das orações. O Senhor mostrou para mim que vinha 2 pessoas para me visitar. Só que isso já foi quando eu falei com o Senhor que eu não ia orar mais, que eu já estava cansada. Aí o Senhor preparou, eu tive a visão que vinha as 2 pastoras, fazia tempo que eu não via ela, e o Senhor mostrou para mim que elas vinham me visitar. E ela chegava e falava, a visita chegou para te ajudar. E aí eu falava, eu não quero visita. Eu fui lá, abri o portão e elas entrou e falou, a ajuda chegou. Aí elas começou a conversar comigo, conversou com ele estava em casa e propôs para ele ir lá na igreja visitar, né, que foi a Plenitude lá no Grajaú. Aí a gente foi, no domingo a gente foi visitar e desse dia para cá ele voltou para os caminhos do Senhor. Passamos uma temporada lá, eles nos ajudaram muito. Todo dia esse irmão vinha, batia cartão para orar. Só chegava, vamos orar, e dobrava o joelho e orava até o Genival se firmar. E aí a gente houve a unção do pastoreado na vida dele, algo que o Senhor já tinha me mostrado, que ele ia ser pastor. E nas minhas orações, quando ele estava bêbado, que ele chegava no portão caindo, eu ponhava a mão na cabeça dele e falava, você é meu pastor. E orava por ele e declarava sobre a vida dele, você vai ser um pastor. Ungida, pastor, teve muitas lutas e eu vi o posicionamento do pastor como um pai. Teve tentativas de assassinato e tudo mais, só que meu pai, a todo momento, ele se mostrava um homem de Deus, como meu pai se mostra hoje em dia. Passado um tempo, a gente saiu dessa igreja e abrimos a Valente. Foi um processo muito terrível, porque o Genival, ele passou muito mal quando a gente saímos do outro ministério. Ele ficou assim, eu fiquei doente, ele também. E foi um processo muito árduo para nós, porque a gente não entendia que era o chamado do Senhor. Quando a gente veio entender que era o chamado do Senhor para a nossa vida, aí a gente entende várias coisas que ocorrem na nossa vida, não é para nos matar, mas sim para a gente exercer o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Aí, nesse chamado foi abrir a Valência. A gente não queria, de jeito nenhum, tocar ministério, não queria. Só que houve essa necessidade. É uma parte que eu acho muito interessante, gosto muito, porque as pessoas que a gente cuidou como ovelhas, elas vieram em casa num dia de culto e falou, pastor, o Senhor sempre cuidou da gente, agora nós é que vamos fazer um culto para o Senhor. E aí começou a fazer um culto aqui em casa,
num cômodo que a gente tinha. Então, todos os dias de culto, vinha esse grupo de irmãos fazer o culto pra gente, até nós erguer novamente. Então, foi o cuidado da ovelha com os pastores. A Valentes foi gerada assim. Aí teve dois irmãos que falou pro Genival assim: pastor, se você abrir um ministério, a gente aceita Jesus e congrega com você. As esposas dele já tinham aceitado Jesus, eram crentes, congregavam com nós. E eles iam lá só para buscar elas. Por isso a gente abrimos a Valente. E esse irmão, tem um deles congregando com a gente até hoje, que é o nosso irmão Paulinho, que congrega com a gente até hoje. Então o Ministério Valente de Davi nasceu por conta desta palavra que ele falou, que era para a gente abrir o ministério, que ele aceitava Jesus. E passado o tempo a gente conseguimos alugar um salão, porque começou na sala de casa. Passado um tempo conseguimos alugar um salão, que foi uma guerra muito grande. A gente não conseguia alugar salão porque precisava de uma pessoa para afiliar, né? Alguma coisa assim. E aí a gente conseguimos a Gleice e o Tiago. Hoje congrega com a gente. Na época eles não congregavam. A gente fomos na casa deles, choramos no ombro deles e eles falaram: a gente vai ajudar esse ministério. Aí a gente conseguiu, ficamos lá nesse salão 6 meses. E todo mundo falou: a gente só vai conseguir ficar aqui 6 meses. E realmente foi, porque começou a encher tanto que não coube, ficou muito pequeno o espaço. Passados 6 meses a gente conseguiu alugar esse salão onde a gente está hoje. E o Senhor falou para o Genival que era para ele comprar 100 cadeiras e o Senhor preparou o espaço. Ele falou: vou pôr na garagem de casa. Eu falei: não, se o Senhor falou que vai preparar, que é para você comprar cadeira, porque ele já tem um espaço preparado. E aí ele comprou a cadeira. E assim que comprou as cadeiras, apareceu o salão, que é onde a gente está hoje, com 100 cadeiras. Eu comecei a profetizar algo maior, algo sobre as cadeiras estofadas, e o Senhor nos preparou e agora estamos nesse ponto onde estamos. Falar do pastor é falar de uma pessoa especial. Ele não é apenas um pastor, mas sim um pai para mim. Ele cuida de mim quando eu preciso de ajuda, ele está ali, vindo de um estado para outro, totalmente diferente. E quando foi no momento que eu estava precisando de uma ajuda, de um ombro amigo, de uma mão, e uma das minhas orações, eu disse: Senhor, eu preciso que alguém me ajude, porque sou totalmente sozinha nesse estado. Foi quando eu conheci os pastores, através do meu primo Vitor, e foi quando eu conheci a Valente de Davi, e quando eu comecei a ter um pouco de proximidade com os pastores, eu ouvi falar que eles têm, né, casa para alugar, e foi quando eu falei com ele para alugar um cômodo. Só que desde o momento que eu aluguei esse cômodo, a minha vida virou totalmente diferente. Foi quando eu ganhei uma família, onde eu ganhei um pai, uma mãe e irmãos até. Então eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e segundo o pastor, que quando eu precisei de um pai, sim, foi na hora que ele se posicionou como pai, me cuidou, me dá carinho como filha, e ele me vê não só como uma ovelha dele, mas sim como filha. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida dele. Eu penso em deixar, largar tudo. Ele sempre está ali me aconselhando. E uma frase que ele sempre fala: quando estiver cansada, bate no tatame e pede ajuda. Eu falo: pastor, eu não consigo mais. E diz assim: mulher de Deus, você é família pra gente. Então, o que eu posso falar é: pastor, você não é um pastor pra mim, e sim um pai. Ele, como um pastor das ovelhas, todo mundo vê que é um pastor cuidadoso, um pastor para tudo. Agora eu quero falar de um pastor esposo. Ele é companheiro, amigo para todas as horas, é amoroso, paciente e algo assim que eu admiro muito nele. Ele consegue dividir as coisas. A hora de ser pastor, a hora de ser pai e a hora de ser esposo. Ele divide tudo isso. Ele não mistura as coisas, o pastoreado com o marido, com o pai, não. Ele sabe dividir e posicionar tudo no momento certo. Ele, como esposo, é um esposo excelente. É um presente de Deus na minha vida. O homem que a Bíblia diz que seria o bom esposo,
ele é o que a Bíblia diz, que o bom esposo ele cuida, zela. Ele é o esposo que a Bíblia diz, e eu admiro muito a pessoa dele por isso. Meu pai como pastor Genival, você já conhece, que é o que ele de fato ele mostra nos cultos, em visitas, só que o pastor como pai é alguém de que eu não tenho o que reclamar. Só tenho a agradecer a Deus porque ele me permitiu nascer nessa família. O pastor, meu pai, ele foi uma pessoa que desde criança ele sempre esteve comigo para tudo. Por mais que teve vezes que ele fez coisas a qual me chatearam, mas depois meu pai ele sempre me pediu perdão e assim vice-versa. E quando eu tinha epilepsia, meu pai ele era quem estava comigo, me levando para hospitais, me levando para exames. Meu pai ele sempre fez de tudo para me dar tudo que eu quero. Então, por mais que fosse ficar apertado para ele corria atrás e ele sempre fazia algo e conseguia me dar aquilo. Então eu não tenho que reclamar, porque toda vez que eu preciso de algum conselho, alguma ajuda, ele vai estar ali para me ajudar. Meu nome é Jaqueline, eu sou ovelha do pastor e inquilina. Antes de eu vir morar aqui, eu morava lá no Varginha, e daí através de uma indicação de um amigo que morava aqui no pastor, Abimael, meu esposo, alugou aqui pra gente morar. O pastor ele tem uma influência direta no meu casamento, né? Porque antes a gente morava só junto e não era casada, e eu estava afastada da casa do Senhor. Eu ainda não estava fazendo parte de nenhum ministério, estava afastada. Eu não frequentava a noite da vida com frequência, ia raramente. Porém, o pastor ele sempre chamava a gente, né? Quando era dia de culto, ele falava, vamos hoje, né, de Deus pro culto. E às vezes eu não ia, às vezes sim. E o pastor começou a perguntar pra gente, né, pra mim, pra Abimael, por que tava faltando pra gente casar, porque ele sabia que a gente não era casado ainda. E daí acabou que a gente foi, né, eu, ele e a pastora Abimael, lá no cartório, a gente conseguiu marcar, graças a Deus, foi bem rápido. E os dois é o nosso padrinho de casamento. E além disso tudo, dessa ajuda que o pastor teve na minha vida, no meu casamento também, uma coisa que eu percebi é que todas as pessoas que veio morar aqui, se tá afastada dos caminhos do Senhor, o pastor sempre tenta trazer para perto, né? Para levar para a igreja. Se às vezes está faltando algo para a pessoa ficar em comunhão, o pastor chega junto, ajuda se precisar de algo. O pastor Genival, ele não é só pastor na igreja. Fora da igreja ele também é pastor. Ele não ajuda não só ajuda, também não só se preocupa com as pessoas que congregam na Valente de Davi. Ele se preocupa com aqueles que ele vê que precisa de uma palavra de conforto. Ele tá lá para ajudar. Ele é um pastor amigo, um pastor companheiro, um pastor que é para todas as horas. Então, todo mundo que precisa, tá ele ali para ajudar. E tem provas que todo mundo aqui na igreja pode provar que realmente ele é um verdadeiro pastor. O chamado de pastor para a vida dele é para cuidar das vidas. E ele faz isso com excelência. Todos podem comprovar que realmente é com muita excelência que ele exerce esse trabalho de pastor. Ele abre mão de qualquer coisa para cuidar das ovelhas. Esse é o verdadeiro chamado de um pastor.